Amados irmãos, eu gostaria de falar e fazer aqui já uma afirmação bombástica. E o tema da nossa meditação, eu já explicarei, é Deus arrependeu-se. Deus arrependeu-se. E antes de qualquer leitura, ainda que eu vou já citar uma das leituras que vamos fazer, temos dois textos, nomeadamente no Velho Testamento, não são os únicos. Podíamos falar aqui, nós vamos ler em Êxodo, mas não leiam para já, está bem? Podíamos falar em Números, que são situações distintas, pese embora são outra vez repetidas em Deuteronômio, quer uma quer outra, uma no capítulo 1 e outra no capítulo 9, mas depois nós encontramos essa expressão, Deus arrependeu-se, mais vezes. Por exemplo, em Amós, provavelmente vamos ler esse texto no final, e em Joel, voltamos a encontrar esta expressão. Não é apenas nesses sítios, em outros mais, está bem? Mas esta expressão tão desconcertante nos leva a pensar o que é isto. Mas afinal, Deus também peca? O que quer dizer isto? Deus arrependeu-se. Deus tem sentimentos de fraqueza como os humanos, porque sentimentos Deus tem, mas de fraqueza podemos nos questionar, será que ele tem? Os humanos têm sentimentos com fraqueza, e isso deriva da queda, deriva do pecado. E isso nos coloca sob perigo. Se Deus arrependeu-se, como é que nós podemos ter cantado antes que Ele é o nosso Salvador? Queria dizer que os dois episódios, mas eu só vou me debruçar sobre um, encontra-se em Êxodo, quando Israel adora o bezerro de ouro. Não leiam ainda, está bem, queridos? Eu queria que vocês tomassem atenção a esta primeira introdução, depois a gente vai ler. Está bem? Se fizerem um favor. Esse texto diz-nos que Deus se arrependeu de ter libertado Israel do Egito e lavra uma sentença bastante severa para com o povo e diz estas palavras para Moisés. Moisés, eu vou rejeitar estas pessoas, para não dizer a palavra mais dura que lá está, e de ti vou fazer uma nação. Portanto, tudo aquilo que eu disse para eles cai por terra e, portanto, eles são abandonados, esquecidos e desaparecem num ápice, e eu de ti vou fazer uma grande nação. E o que é que Moisés vai fazer? Moisés vai interceder, vai orar para que Deus mude esse posicionamento. O outro texto, que não sei se vou ter tempo de ler, foi quando Israel estava muito próximo de entrar na Terra Prometida. Depois dos espias terem vindo trazer o relatório, que até era favorável, da terra que o Senhor havia lhes dado, diz a palavra do Senhor que, perante o relato de alguns elementos que não trouxeram um relato positivo, o povo começou a temer e queria voltar outra vez para o Egito, num lugar chamado Cades Barneia, segundo diz os registros bíblicos. E o Senhor mais uma vez diz para Moisés, eu vou exterminar esta gente, portanto eu vou rejeitá-los completamente e eu vou fazer de ti aquilo que eu pretendo fazer, uma grande nação, e cumprir as promessas que tinha de início. O que é que Moisés faz para que Deus se arrependa? A palavra de Deus diz que em momento algum Moisés, quer num caso, quer no outro, e eu só estou a falar destes dois textos, desculpou o povo. Quem conhece um bocadinho as Escrituras sabe que Moisés não desculpou o povo, mas Moisés orou de acordo com aquilo que era a sua convicção e o seu entendimento das Sagradas Escrituras, da altura ou daquilo que era a transmissão oral da palavra de Deus, que ele tinha conhecimento. E o que é que ele invoca? Ele invoca, em primeiro lugar, um princípio que acompanha Deus, porque Deus tem um caráter que não muda. Deus é sempre o mesmo, não importa se é no Velho Testamento ou se é no Novo Testamento. Moisés apelou à misericórdia. Senhor, não destruas este povo. Senhor, não ponhas em mim essa possibilidade de eu ser, a partir de mim, dos meus descendentes, aquilo que tu queres fazer no mundo. Mas continua com eles. Senhor, eu apelo, eu não os desculpo, por outras palavras, eu apelo à tua misericórdia. E em segundo lugar, Moisés faz outra coisa. Ele diz ou apela à sua reputação. Na oração ele diz assim, Senhor,
olhe para os povos ao redor, que viram como tu libertastes este povo com uma mão forte e poderosa, e de repente deixa-os perecer no deserto, o que é que dirão de ti? Afinal, este Deus tirou-os da terra do Egito para os libertar e levar a um sítio melhor, e agora os abandona no deserto e os deixa-os serem mortos. Olha a tua reputação, Senhor. E outra coisa que ele apelou para a fidelidade de Deus à sua promessa. Ele disse: Senhor, lembra-te da promessa que tu fizestes a Abraão, Isaque e Jacó. Lembra-te, tu disseste lá em gerações anteriores que ias fazer isto com eles. Por isso, Senhor, eu apelo à tua reputação, apelo à tua fidelidade, à tua promessa, porque tu não és homem, como diz lá mais à frente na Bíblia, não é? Tu não és homem para que mintas. Eu apelo à tua promessa, eu apelo àquilo que é a tua vontade que não muda, para que tu possas conceder-lhes mais uma oportunidade. E Deus concedeu. Glória a Deus. E Deus concedeu. Quando a palavra de Deus diz Deus arrependeu-se por diversas vezes, talvez a palavra que melhor se enquadraria ali era a palavra Deus perdoou. E isto significa que quando nós oramos, porque Moisés estava no papel do intercessor, quando nós oramos, Deus pode ter determinado um desfecho, mas Deus pode mudar essa sua decisão em função de nós, seres humanos, termos mudado a nossa posição. Amém? Os irmãos estão a entender o que eu quero dizer? Portanto, deixe-me só dizer esta coisa muito rapidamente antes de avançar. No fundo, Deus arrepender-se, ou Deus foi sensível ao pedido de Moisés, porque ele pode mudar uma situação de julgamento, como aconteceu connosco. Nós estávamos já condenados, mas a nossa situação mudou diante de Deus porque houve uma mudança de atitude da nossa parte. Assim como aconteceu naquela altura com Israel, em função da oração e da intercessão de Moisés, o povo teve a oportunidade de se redimir e mudar de atitude para que Deus também mudasse o desfecho e não impedisse que eles fossem, ou que eles perecessem, mas que na verdade eles pudessem manter-se debaixo da sua proteção. Portanto, irmãos, Deus age com compaixão. E Deus é um Deus misericordioso. Portanto, não há finais que já estão estabelecidos. É verdade que Deus, parece, irmão Rogério, desculpe lá, parece que então o irmão está a dizer que Deus é imutável, Deus não muda, mas Deus afinal mudou. É quase que dizer que ele arrependeu-se. Não. O que aconteceu foi que, no fundo, as pessoas reagiram de forma diferente para que ele também se posicionasse de maneira diferente. A intenção de Deus mudou porque houve a oportunidade para as pessoas mudarem, para que Israel mudasse. E assim aconteceu conosco. Amém? A Bíblia diz que nós já estávamos condenados, mas porque nós mudamos de posicionamento, glória a Deus, foi-nos dada esta nova oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a sua ira pode durar um momento, maior ou menor, mas Deus reage negativamente ao momento em que nós estamos a viver, mas esse reagir negativo de Deus não é definitivo e é possível as coisas mudarem. O desviado, que já uma vez foi salvo e que voltou para um caminho perverso, ainda pode ter a oportunidade de voltar e Deus voltar-lhe a perdoar outra vez. Amém? Por isso, fica aqui estas palavras. É preciso evitar aqui dois extremos nesta situação e termino aqui esta pequena introdução para depois avançarmos.